E o Tribunal Superior Eleitoral reservou 3 sessões plenárias para o julgamento de uma ação judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ação, o PDT pede que ele seja declarado inelegível. O julgamento está marcado para começar na próxima quinta-feira, dia 22. A ação judicial de investigação eleitoral trata de uma reunião organizada por Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o ex-presidente fez um encontro com diversos embaixadores e equipes diplomáticas. Durante a reunião, Bolsonaro fez acusações sem provas contra a urna eletrônica. O PDT argumenta que o ex-presidente cometeu abuso de poder político e econômico ao promover o encontro e atacar o processo eleitoral brasileiro com informações falsas que já haviam sido desmentidas anteriormente pela Justiça Eleitoral em um momento em que Bolsonaro já se apresenta como pré-candidato à reeleição. O caso está sendo relatado pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Após liberar o processo para julgamento, o corregedor publicou um relatório detalhando todas as etapas, incluindo as alegações finais da acusação e da defesa. Até o momento, o relator não divulgou o seu voto. Esse tipo de julgamento tende a ser mais longo no Tribunal Superior Eleitoral, por envolver a leitura de um extenso relatório sobre as investigações. É esperado que o ministro Benedito Gonçalves apresente um voto detalhado e minucioso. A reunião investigada pelo TSE foi realizada em julho de 2022. A defesa de Bolsonaro alega não ter acontecido nenhuma irregularidade e que o encontro era um evento oficial da Presidência da República que seguiu todos os trâmites formais para sua realização. Já o Ministério Público Eleitoral defendeu que Bolsonaro deve se tornar inelegível em razão de ter praticado abuso de poder político e uso indevido de meio de comunicação estatal. A Procuradoria-Geral Eleitoral também apresentou o argumento de que a gravidade do descrédito no processo eleitoral propagado por Bolsonaro pode ser evidenciada pelos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, data dos ataques antidemocráticos em Brasília. E sobre este assunto, vamos conversar agora com Vinícius Serra. Vinícius, uma ótima noite para você. Olha, é um julgamento longo que pode se estender aí por até 7 dias. Explica pra gente como é que vai funcionar o passo a passo desse julgamento, Vinícius. Olá, Elias. Boa noite para você, para todos que nos assistem. 7 dias, porque começa no dia 22 de junho, está programado o primeiro dia do julgamento. Ele pode ir até o dia 29, se forem usadas as 3 sessões que foram reservadas, tendo uma também no dia 27, se assim for necessário. Então, começa no dia 22, às 9 horas da manhã. O primeiro passo é quando o corregedor-geral, o Benedito Gonçalves, o ministro Benedito Gonçalves, ele vai dar início ao julgamento fazendo a leitura do relatório que tem 43 páginas. Neste relatório está contido o resumo da tramitação da ação que acontece na corte, também tem as informações que estão sendo investigadas, que foram solicitadas, os depoimentos tomados, as perícias e também as providências requeridas pelo relator. Posteriormente, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele vai passar a palavra para os advogados de acusação, no caso do PDT, e eles vão falar por 15 minutos. Posteriormente, os advogados de defesa também vão ter 15 minutos para falar a respeito da situação. Em sequência, vai ser passada a palavra para um representante do Ministério Público Eleitoral para que ele possa emitir o parecer do órgão sobre essa ação. E aí, depois dessa primeira parte, depois dessa sequência, vem novamente o Benedito Gonçalves e ele vai apresentar o seu voto. E, na sequência, os outros ministros também vão dar o voto para este julgamento, sendo primeiro o ministro Raul Araújo, depois o Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, a vice-presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques e, por último, o presidente do tribunal, o ministro Alexandre de Moraes. Vai ser seguido esta sequência. O julgamento começa às 9 horas da manhã, no dia 22, no dia 27 às 10 e no dia 29, se for necessário, também às 9 horas da manhã, 1 hora antes do que o costume deste tipo de julgamento. Quem quiser acompanhar o julgamento, a sessão,
ele vai ser transmitido no YouTube da Justiça Eleitoral. Por lá vai ser possível acompanhar tudo. Elias. Sem dúvidas, Vinícius, vai ser possível acompanhar e também entender o voto de cada ministro, entender também as provas que esse julgamento está levando em consideração. Afinal de contas, não apenas se acusa alguém de um ato sem que antes também tenham provas e indícios de que, de fato, um crime, alguma coisa no sentido agora de inelegibilidade, né? Por uma razão, claro, que todos nós também podemos acompanhar. Esse fato que o PDT tem colocado para o tribunal poder fazer essa análise, ele está relacionado exatamente com aquele encontro de Jair Bolsonaro com alguns membros de embaixadas, com algumas autoridades, para alegar aí uma certa questão que não foi de fato comprovada por ele e também já foi desmentida em relação ao sistema eleitoral brasileiro. E nós vamos, claro, seguir acompanhando, trazendo as atualizações também de todas essas questões. Vinícius, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa.